Em todo o planeta, existem pessoas apaixonadas por criar a maior versão possível de qualquer objeto. Alguns objetos realmente se prestam a esse tratamento superdimensionado, e as motocicletas são um deles. Há muitas pessoas por aí que dedicam suas vidas à busca de projetar e construir as maiores, mais malvadas e mais rápidas motocicletas monstruosas que o mundo já viu, e elas se divertem muito fazendo isso também. De uma moto construída com o único propósito de esmagar carros, velhos e chatos, a um trator com dupla personalidade, aqui estão as 20 motocicletas monstruosas mais estranhas do mundo. É motocicleta monstro da Austrália vinda do inferno. Agora não há nada de tímido ou reservado nesta motocicleta. Ela é absolutamente colossal, ousada e muito pesada. E seu principal objetivo na vida é esmagar carros. Existem alguns pneus realmente enormes por aí no mundo. Máquinas gigantescas, como caminhões basculantes de mineração, usam os maiores pneus que você pode imaginar, e estes são descartados frequentemente. Então, para que podem ser usados? Bem, a escolha mais óbvia é claramente construir uma motocicleta de proporções monstruosas e brincar com ela. Sim, Ray Bauman é um ex-dublê australiano e escolheu um par de pneus velhos de carregadeira Caterpillar 992 ao iniciar seu enorme projeto. Estes eram os maiores que caberiam em um container de transporte para serem transportados ao redor do mundo. E isso é pensar fora da caixa, Ray. Esta moto parece completamente maluca, mas ainda é pilotável de certa forma. Ela tem 29,5 pés, cerca de 9 metros, de comprimento e 9,8 pés, cerca de 3 metros de altura, e é movida por um motor de caminhão Detroit Diesel 6V53 de 2 tempos e 5,2 litros. Então você sabe que ela tem força. A motocicleta monstro é usada principalmente para esmagar carros e trailers, já que, segundo Bauman, é isso que as pessoas querem de entretenimento e ele não está errado. O show continua popular e a motocicleta monstro é a atração principal. A motocicleta pilotável mais alta. A motocicleta pilotável mais alta do mundo foi construída por um cara chamado Fabio Reggiani, na Itália, em 2012. Provavelmente não há muitas pessoas competindo na categoria, sabe, motocicletas altas, porque elas podem não ter pegado ainda. Mas não critique até pilotar, e meu Deus, esta é realmente grande. Ela mede 16 pés e 8,78 polegadas, cerca de 5,1 metros de altura, medida do chão até o topo do guidão. Tem quase 33 pés, cerca de 10 metros de comprimento e 8,2 pés. Cerca de 2,5 metros de largura. Esta motocicleta monstro é movida por um motor V8 de 5,7 litros com 280 cavalos de potência. Além de ser uma máquina grande, também é muito pesada, pesando mais de 11.000 libras, cerca de 5 toneladas. Como outras motos grandes, as rodas são recuperadas de veículos industriais enormes para dar à motocicleta a estabilidade e também a forma intimidadora que você esperaria de uma moto monstro como esta. O recorde mundial foi completado em 2012 em uma pista na Itália, onde foi então pilotada por mais de 100 metros e julgada pelos nossos velhos amigos do Guinness Book of World Records, que estavam lá para anotar todas as estatísticas vitais da moto em suas pranchetas sempre prontas. Oh, que heróis do mundo da medição! A motocicleta mais longa. E, obviamente, quando alguém quebra um recorde mundial para a coisa mais alta, sempre há algum espertinho pensando, sim, mas e a mais longa? Então, um cara na Índia aceitou esse desafio, decidindo construir a motocicleta mais longa do mundo em 2014.
Ele acabaria superando todos os recordes existentes e construiu uma moto que ainda não foi desafiada no quesito comprimento, medindo impressionantes 86 pés e 3 polegadas, cerca de 26,3 metros. Ela esmagou o recorde anterior por mais de 13 pés, cerca de 4 metros. A outra parte de quebrar este recorde é que o veículo tem que ser pilotável. Então foi necessário que fosse pilotado consistentemente por pelo menos 100 metros, sem parar ou precisar de estabilização adicional. Com tudo isso feito, as caixas, nos gráficos da prancheta, puderam ser todas marcadas, e a medição pelos nerds do Guinness pôde ser oficialmente assinada. Um novo e robusto recorde mundial foi então criado: Big Toe. Nos anos 90, tudo o que você realmente precisava fazer para se tornar o detentor do título de motocicleta mais alta do mundo era construir uma moto com meros 7 pés e meio, cerca de 2,3 metros de altura. Um bebê comparado ao sucessor do trono. Construída em 1998 e medida pelos agarradores de pranchetas do Guinness em 99, a Big Toe era uma motocicleta totalmente equipada, com todas as características mais chamativas, que incluíam um sistema de som massivo. Então esta moto seria construída para ser usada não apenas para quebrar recordes. As partes internas eram movidas por um motor Jaguar tipo E de 1975 Vintage, com 300 cavalos de potência e 5,3 litros. Este motor potente permitia que a pesada moto atingisse velocidades de até 62 milhas por hora, cerca de 100 km/h. Embora o criador admita livremente que a moto é melhor pilotada em viagens curtas e realmente prefere ficar na categoria de 31 milhas por hora, cerca de 50 km/h. Então, é um pouco mais vovó móvel do que Easy Rider, mas novamente não se pode ter tudo. A outra coisa que acontece quando você se envolve seriamente em tentar quebrar recordes é que pode custar alguns dólares. Esta provavelmente custou mais de $80 mil e levou 6 anos para ser construída. Mas quando você faz todas as peças sozinho, vai levar muito tempo. Não se trata apenas de velocidade, porém. Este é um trabalho de amor em todos os aspectos. Dream Big. Mais um concorrente na categoria de motocicletas mais altas vem de um cara chamado Gregory Dunham, nos Estados Unidos. Ele construiu um colosso que tinha 11 pés e 3 polegadas, cerca de 3,4 metros de altura até o topo do guidão. E também media consideráveis 20 pés e 4 polegadas, cerca de 6,2 metros de comprimento, pesando robustas 2.948 toneladas. Ao contrário das outras motos nesta categoria de tentativas de recorde mundial, a motocicleta monstro é realmente construída para pilotar. É equipada com um motor V8 de 8,3 litros e possui 500 cavalos de potência conectados a uma transmissão de 2 velocidades para colocá-la em movimento, e ela pode andar. Esta moto tem uma velocidade máxima massiva de 65 milhas por hora, cerca de 105 km/h. Então é realmente um prazer pilotá-la, mesmo sendo enorme. Tower Trike. O Tower Trike da SRK Cycles também está no grupo cada vez maior de motos que afirmam ser as maiores e melhores. Há tanta ostentação no mundo das motos gigantescas, não é? É tanto sobre a arrogância quanto sobre o tamanho. Afinal, este colosso pesa 11 mil libras, cerca de 5 toneladas, embora 200 libras, cerca de 90 quilos. Disso sejam, na verdade, contabilizadas pela enorme cruz de metal na parte de trás. E esta é uma escolha de design, mas também é uma conveniente barra de proteção, caso um acidente aconteça com o piloto da moto. A besta é movida por um motor diesel twin-charged, o que significa que é turboalimentado e superalimentado,
E tudo isso gera 335 cavalos de potência. Então, ela pode realmente andar também. E embora seja gigantesca, esta motocicleta monstro é na verdade completamente legalizada para as ruas. Possui cintos de segurança, espelhos, piscas e faróis. E francamente, dado o tamanho e o volume gigantescos desta coisa, ela provavelmente se sairia consideravelmente melhor em um acidente do que qualquer moto de tamanho normal jamais conseguiria. Crazy Street Legal Trike Motorcycle. Esta enorme besta de um triciclo recebeu o apelido de The Rocket, o foguete. E é um título bastante adequado para esta motocicleta, porque tem tamanho, mas também é rápida. Este triciclo Hot Rod é uma obra-prima de engenharia e força construída sob medida. É feito para pilotar e não apenas para olhar. O Rocket é totalmente legalizado para as ruas, e isso o torna ainda mais impressionante quando você realmente o vê. A construção personalizada deste triciclo permitiu que Tom Cotterill, o homem por trás do Rocket, incorporasse tanta potência quanto precisava para impulsionar este gigante da estrada para fora de sua imaginação e para as ruas abertas. Ele incluiu um motor Hemi V8 de 1.200 cavalos de potência para a força e o som luxuoso também, é claro. E tudo o que esse triciclo realmente precisa é de muita suspensão feita sob medida para proporcionar um passeio suave e confortável. Porque quem não está procurando por isso? The Gun Bus 410. Embora esta Hog, gíria para moto grande, especialmente Harley Davidson, seja basicamente construída com dimensões tamanho Texas, ela foi na verdade criada no sudoeste da Alemanha e é a atual detentora do título de maior motocicleta funcional do mundo, o que significa que esta é, na verdade, uma moto que está em produção e disponível para meros mortais como você e eu. É isso mesmo, você pode possuir esta coisa, mas o que a Gun Bus 410 realmente tem para se gabar? Bem, acontece que é bastante coisa. Seu motor V-Twin de 45 graus, 66728 cc, 410 polegadas cúbicas, com injeção de combustível, passa por uma transmissão de 3 velocidades com ré e produz 523 libras-pé de torque. Pesando robustas 1.473 libras, cerca de 650 quilos. É um monstro bastante pesado para manusear e não vai gostar de ser jogado em curvas com abandono imprudente. Mas, novamente, não é isso que você procura em uma moto como esta, não é? Esta grande besta parece tão boa quanto soa e provavelmente será uma das coisas mais emocionantes a pousar entre as coxas de um entusiasta de motocicletas monstro, perto de você a qualquer dia. Ela tem todas as credenciais de moto grande que você procura, mas você é grande o suficiente para lidar com ela? Moto maluca com motor Aston Martin V12 de 450 cavalos. Agora, eu sei que a maioria de nós tem motores sobressalentes por aí. É algo bastante padrão e provavelmente é um modelo vintage clássico. O motor padrão, para simplesmente ter por aí para usar em um dia chuvoso, acaba sendo um Aston Martin V12. O quê? Você não tem um desses? Bem, isso é estranho. Aparentemente, um construtor de motos muito entusiasmado estava tropeçando em justamente tal motor em sua garagem, e então decidiu que seria muito melhor utilizado em um veículo que faz vroom. Então, ele acabou construindo um ao redor dele. Este projeto DIY foi visto no Essen Motor Show na Alemanha e realmente parecia ser o negócio. Agora, se você gosta desse tipo de coisa, isto é, com tudo construído sob medida e a pintura de uma mente imaginativa, tudo nesta moto é único. O objetivo era originalmente construir algo em torno do motor Aston Martin e aproveitar a potência daquele automóvel na estrutura mais compacta de uma motocicleta. O resultado basicamente alcançou isso. É robusta por causa do tamanho puro
de um motor de supercarro, para ser honesto. Mas além da aparência ligeiramente inchada, você simplesmente não pode culpar a dedicação do cara ao seu desafio autoimposto. E ela definitivamente faz vroom. A motocicleta TMC Dumont com motor de avião. Agora, para onde vão os entusiastas de motocicletas depois que começaram a enfiar motores de carros enormes em seus projetos personalizados? Quão maiores eles poderiam realmente ir? Onde ainda resta ir? Bem, que tal o mundo dos motores de aviação? E realmente por que diabos não? A TMC Dumont é um daqueles tipos de motos conceituais que recebem o apelido adicional de ser uma art bike, moto de arte. Este título eufemístico geralmente significa parece muito boa aos olhos, mas provavelmente vai dar tudo errado se você tentar pilotá-la. Então, esta pode ser uma que precisa retornar à prancheta antes que você realmente veja alguém dirigindo-a. E isso é bom, realmente, já que contém um maldito motor de avião. Certamente a coisa vai fazer um barulho danado, porque aquele motor é um Rolls-Royce Continental V6 de 300 cavalos de potência, que já fez parte de uma aeronave dos anos 1960. Fora o motor, esta moto assenta sobre uma roda de 36 polegadas e não se parece com nenhuma outra motocicleta que você já viu antes, ou provavelmente verá novamente, exceto por algum tipo de filme futurista bizarro adotando o visual desta coisa em sua estética. Francamente, nem parece a coisa mais prática de pilotar e possivelmente nem mesmo faz curvas sem derrubar o piloto. Um mero quebra-cabeça logístico desta aqui é suficiente para confundir a mente, embora, francamente, eu seja facilmente confundido. Você acha que esta realmente funcionaria? Você realmente gostaria de pilotá-la? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo. A Panzer Bike. Aterrorizante motocicleta monstro de pesadelo, conhecida como Panzer Bike, é um híbrido hediondo de guerras e eras que grande parte da Europa gostaria de deixar no passado, em vez de ver um colosso horripilante de uma motocicleta. Da era nazista feita gigantesca e então entrando na cidade. É o suficiente para gelar o sangue nas veias. Esses entusiastas de gosto duvidoso construíram um monstro de Frankenstein, a partir de todos os tipos de peças e pedaços recolhidos que foram deixados espalhados pela Europa Oriental na esteira de todos os conflitos do século XX. A grande moto ostenta um motor de 800 cavalos de potência, pesando poderosas 4,74 toneladas, e é esculpida a partir de um caminhão da era soviética. O motor é de um tanque diesel T-55, também da coleção de armamento do exército soviético. Aplausos. Esta moto, apesar de assumir a forma e o nome de uma motocicleta alemã e de um tanque alemão, respectivamente, é uma máquina que seria remendada a partir das peças dos inimigos jurados dos nazistas, os soviéticos. Parece um pouco de mau gosto construir uma máquina nazista nesta escala, mas, novamente, talvez eu esteja perdendo o ponto completamente. É certamente bem concebida e tem mais a sensação de carro alegórico de desfile de carnaval do que a ameaça real dos nazistas chegando à cidade, e isso é um alívio. Kawasaki de 48 cilindros. Esta insana moto monstro, construída sob medida, é baseada nas Kawasaki de 3 cilindros e 2 tempos. Sua criação é remendada a partir de uma série de motores que foram retirados de Kawasaki S1 KH250 e ostenta um deslocamento total de 4.200 centímetros cúbicos, o que aparentemente é muito. Embora seja anunciada como um improvável motor de 48 cilindros, na verdade tem 49. O de 48 cilindros é muito difícil de dar partida, então o cara que criou este monstro em particular adicionou o que ele chama de Donkey Engine, motor auxiliar, em vez de um motor de partida. Neste caso, um pequeno motor de menos de 50 cc,
que é ligado e então usado para dar partida no colossal motor de 48 cilindros. Apenas isso, por si só, é um feito de engenharia de motocicletas, sem mencionar o fato de que esta moto é, de fato, quase pilotável. Se você tiver uma força intensa na parte superior do corpo e um monte de equilíbrio central, isto é, o motor na caixa sozinho pesa mais de 1 tonelada, então você não gostaria que ela tombasse na sua garagem ou em um semáforo nesse caso. Novamente, pilotar uma motocicleta como esta não é para aqueles de disposição frágil ou nervosa. Eles fazem vovó móveis para esses propósitos. O maior triciclo do mundo, o Trichosaurus. Voltamos aos triciclos e este aqui, bem, ele redefine a palavra grande. Conheçam o Trichosaurus. Construído por um fazendeiro brasileiro com uma imaginação fértil e aparentemente acesso a muitas peças de trator. Essa máquina levou o processo de construção a um patamar completamente diferente. Ele parece ser o maior triciclo já visto a rolar sobre 3 rodas. Embora, como sabemos, a competição por esse título seja acirrada e cheia de gigantes. Mas o Trichosaurus levanta questões filosóficas intrigantes. Quando exatamente um trator modificado deixa de ser um trator? E o que define uma motocicleta, especialmente quando ela tem 3 rodas e parece ter nascido numa fazenda? Este fazendeiro pegou um trator, ou talvez 2, aplicou cortes habilidosos e uma dose cavalar de criatividade, e o resultado é essa fusão impressionante entre o mundo agrícola e o universo das máquinas customizadas. É um trator disfarçado de triciclo gigante, ou um triciclo com alma de trator. O que você acha dessa criação extraordinária? Comente aí embaixo e nos ajude a desvendar esse enigma. Frogman Rocket 2, o triciclo de 1000 cavalos. Prepare-se para algo veloz e estiloso. Este triciclo incomum é obra do designer britânico Tom Cotterill, mais conhecido como Frogman. Daí o nome inteligente, Rocket 2. Mas o que essa máquina de aparência peculiar, toda em cromo e alumínio brilhantes, tem sob o capô? Bem, vamos aos detalhes vitais. Ela é construída em torno de um motor Hemi 426 Supercharged. Isso mesmo! Com um pouco de incentivo, essa belezinha libera nada menos que 1000 cavalos de potência. O resultado? Uma aceleração brutal, de 0 a 100 km por hora em cerca de 4 segundos. Isso é performance de supercarro. E velocidade máxima final ainda é um mistério, já que o Frogman continua aprimorando sua criação. Mas é seguro dizer que ela voa abaixo. E não é só força bruta. O visual é único, super baixa, lembrando um carro de corrida vintage, mas com a posição de pilotagem agressiva de uma chopper. Uma combinação que a torna talvez não a maior da nossa lista, mas certamente uma das mais rápidas, emocionantes e visualmente impactantes. Afinal, o que você prefere entre as pernas? Algo massivo e lento ou algo bem proporcionado, bonito e excitante? A escolha é sua. O triciclo invertido Rat Bike. Diversão pura sobre 3 rodas. Veja só esse cara, Dennis Hom, se esbaldando em fazer donuts com seu triciclo invertido customizado no estilo Rat Rod. Parece incrivelmente divertido, não? Ok, preciso dizer. Cadê o capacete, Dennis? Pessoal, segurança sempre em primeiro lugar. Proteger a cabeça é essencial, porque a moto mais legal do mundo perde totalmente o estilo com miolos espalhados por aí. Sejam seguros, depois se divirtam. Não temos muitas especificações técnicas dessa máquina, mas sabemos que Dennis Hom a construiu usando como base uma Honda 750, misturando-a com uma variedade de peças de carro para criar esse visual Rat Rod único. Este foi, na verdade, o veículo que ele inscreveu na competição Rat Hard Build Off de 2014, no evento Redneck Rumble. Seja qual for a performance exata, uma coisa é certa: foi construída para a diversão,
para levantar muita, mas muita poeira e provavelmente deixar o piloto com meleca marrom por dias, mas olhando a alegria dele, parece que valeu a pena. Gangrena Bike. Hora de um pouco de caos pós-apocalíptico. Nós aqui adoramos uma boa modificação veicular estilo Mad Max, e a Gangrena Bike é um exemplo fantástico disso, vindo diretamente da Rússia. Parece que essa estética tem muitos fãs por lá. Talvez as paisagens desoladas e as instalações nucleares abandonadas criem o cenário perfeito. E eles realmente capricham nessas mega máquinas. Este monstro em particular foi construído em torno de um motor V8 gigante. Para ser preciso, um Lexus 3UZFE V8 de 300 cavalos. É um projeto pessoal de Artem Boldirev, que teve o cuidado de manter o comprimento total abaixo de 3 metros. Por quê? Para que a moto fosse legalizada para rodar nas ruas. Sim, Artem quer pilotar sua criação apocalíptica por aí, e quem pode culpá-lo? Ela parece incrivelmente divertida. E repare como ele entrou no personagem. A roupa dele também. É digna de um sobrevivente do fim do mundo. A moto do Tron. Quer chamar toda a atenção e ainda se sentir dentro de um filme de ficção científica? A moto do Tron é a resposta. O filme Tron, o Legado, 2010, pode não ter incendiado as bilheterias, mas com certeza inspirou muita gente a sonhar em pilotar uma daquelas light cycles luminosas. Graças ao trabalho árduo de designers e engenheiros visionários, como o artista Daniel Simon, que criou os projetos originais, e a empresa Parker Brothers Concepts, que os transformou em realidade, esse sonho agora pode rodar nas ruas. Essa motocicleta de visual futurista foi construída sobre a base de um modelo elétrico, a Xenon, capaz de atingir velocidades de cerca de 110 km/h. Mas o que realmente a torna especial e atrai os fãs são as icônicas faixas eletroluminescentes nas rodas e a carenagem superaerodinâmica de fibra de carbono construída sobre um chassi de aço. O visual é matador, e o show de luzes em movimento é exatamente o que os fãs esperavam. Os poucos e sortudos proprietários podem desfrutar de recursos futuristas como luzes e cores personalizáveis, ignição por impressão digital e até um iPad embutido. Custa caro? Sim, cerca de $55 mil. Mas para quem quer viver a fantasia de Tron no mundo real, o conceito Full Moon Motorcycle. Se o objetivo é parar o trânsito com estilo, a Full Moon cumpre a missão com louvor. Esta máquina conceitual é diferente de tudo que você já viu. O nome Lua Cheia vem da imensa e brilhante roda dianteira de 30 polegadas, feita de alumínio e carbono. Mas a beleza, ou estranheza, dependendo do seu ponto de vista, não se concentra só na frente. A traseira é uma obra de arte curvilínea que deixa qualquer observador surpreso, talvez até um pouco confuso. É elegante? Sem dúvida. É bonita? Isso já é subjetivo. É prática? Definitivamente não. Imagine o estrago ao encontrar uma simples lombada. Felizmente, ou infelizmente, isso é improvável, pois a Full Moon não é considerada legal para as ruas. É uma peça de exibição para ser admirada online ou em eventos. Mas o que há entre essas rodas espetaculares? Os mestres artesãos. Por trás do design, instalaram um motor SNS Knucklehead de 1524 cc e adicionaram escapamentos Akrapovic feitos sob medida, garantindo que o som esteja à altura do visual. Some a isso a fiação completamente oculta e um sistema de direção totalmente automatizado. E você entende por que ela figura em listas de motos do futuro. A questão é, será que um dia ela verá a luz do dia? Ou melhor, a estrada aberta, antes de se tornar uma relíquia do passado? A Dodge Tomahawk. Agora, respire fundo e contemple a magnitude. A Dodge Tomahawk não é uma moto, é um evento, uma máquina monstruosa de proporções épicas, feita para quem tem coragem e muito dinheiro.
Ela parece ter saído diretamente de um filme Mad Max, mas com um brilho que precisaria de muita poeira e graxa para se encaixar na Estrada da Fúria. E o motivo das 4 rodas fica claro quando você descobre o coração da fera. Um motor Viper V10 de 500 cavalos, com corpos de borboleta duplos montados bem na frente. E o som, o som, é um urro intenso, satisfatório, o ronco robusto de um motor que impõe respeito. Francamente, nenhuma moto elétrica no mundo jamais replicará essa sensação visceral de um motor potente ganhando vida e vibrando entre suas pernas. A Tomahawk é tão absurdamente poderosa que as 4 rodas são essenciais para domá-la, mas não crie muitas esperanças de ver uma dessas por aí. Apenas 10 foram fabricadas, o protótipo original e 9 réplicas, cada uma vendida pela cifra estonteante de $550 mil. E o detalhe final, embora totalmente funcionais, elas não eram, de forma alguma, legalizadas para rodar nas ruas. Um ornamento de garagem extremamente caro e selvagem. A moto diesel maluca. Bonkers Diesel Motorcycle. Chegamos ao número 1. Construir uma moto customizada do zero exige uma combinação rara de paixão, incontáveis horas de trabalho, conhecimento técnico e habilidade manual. E Sam Turner, o criador desta incrível moto diesel, tem tudo isso de sobra. Para ele, isso é mais que um hobby, é uma extensão de uma vida dedicada às 2 rodas. Sam trabalha nesses projetos insanos desde criança e começou a pilotar aos 8 anos de idade. A graxa e a gasolina correm em suas veias. Como algo tão imponente e único pode ter começado com um pequeno motor diesel chinês? Aí reside a magia da customização. O coração desta besta é um motor Yanmar V-Twin diesel de injeção direta, com 840 cc, originalmente retirado de uma betoneira velha. Para dar aquele impulso extra, Sam adicionou não 1, mas 2 turbochargers. O resto da moto é um testemunho de sua engenhosidade. Inúmeras peças feitas sob medida e soluções de engenharia extraordinárias. Muitas delas criadas a partir de materiais que ele simplesmente tinha em sua oficina. O quadro, por exemplo, foi construído por ele mesmo. O visual é distinto, com um toque inegável de faça você mesmo, mas não se engane. Não há nada de amador na habilidade de Sam em projetar e construir sua visão. O resultado é um veículo intimidador, de presença marcante e, acredite, se quiser, totalmente legalizado para rodar. Se você cruzasse com essa máquina na estrada, provavelmente se perguntaria em que futuro distópico e barulhento você acabou de entrar. E assim termina nossa jornada pelo mundo insano e fascinante das motocicletas customizadas gigantes. Uma verdadeira injeção de adrenalina e criatividade sem limites. Deu ou não deu vontade de pegar a estrada agora? Quem sabe você não é o próximo gênio da customização, com um projeto incrível, esperando para ganhar vida na sua garagem ou na sua imaginação? Conte pra gente nos comentários. Não se esqueça de conferir nossos outros vídeos e nos vemos na próxima aventura.